Após lançar meus pontos, definir circuito e passar a fiação, eu estou analisando o dimensionamento do meu projeto, portanto, eu inseri os quadros de cargas. E aqui nos quadros de carga, uma informação me chama a atenção, que é um circuito com a potência 0 watts. Por que isso está acontecendo? Bom, aqui eu já identifico que esse é o circuito de ar-condicionado da sala de jantar. Então, o que que eu faço nessas situações? Eu venho aqui na guia operações, grupo exibir gerenciador, vou vir aqui no pavimento terra e procurar aquele circuito, que aqui é o circuito do ar-condicionado sala de jantar. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no circuito e vou clicar no comando localizar. Observa que nada está acontecendo. Mesmo que eu diminua o zoom aqui, se eu clico no comando localizar, o programa não me destaca nada. Ó, um exemplo, eu clico aqui no circuito 8 e venho no localizar, ó, ele me destaca os condutos por onde estão passando fiação desse circuito e o ponto final desse circuito. E no circuito 9, isso não acontece. O que que isso me indica, então? Que não existe nenhum ponto associado a esse circuito. Aí faz sentido, como não existe nenhum ponto associado a ele, a potência dele é zero. Então, nesse caso aqui, o que que eu tenho que olhar? Se deveria ter algum ponto que está associado a esse circuito e não está. Se eu olho aqui no meu projeto, não tem nenhum ponto com triângulo vermelho falando ponto com circuito indefinido. E realmente, nesse meu projeto aqui, o que aconteceu foi que o ar-condicionado da sala de jantar, ele foi removido do projeto. Ou seja, provavelmente eu vim aqui, apaguei o ponto, apaguei o conduto, mas o circuito continua existindo. Então, nesse caso, eu posso ou clicar com o botão direito do mouse e excluir o circuito, porque esse circuito não vai ser mais necessário, ou eu posso vir aqui no botãozinho Opções e pedir para eliminar os circuitos não utilizados de elétrica, que esse circuito vai ser excluído da mesma forma. Vamos supor que aqui existisse ainda a tomada, existisse o ponto que ia ser o ar-condicionado da sala de jantar. Daí você usaria o comando definir circuito para incluir esse ponto nesse circuito. Mas não é o meu caso, então eu vou eliminar os circuitos não utilizados. Agora, se eu voltar aqui, o circuito 9 não vai estar mais aqui, tá? Então, sempre que você vê um circuito que a potência dele total aqui tiver zero, verifica pelo gerenciador se existem pontos associados a ele ou não. Em casos de projetos de mais de um pavimento e tudo mais, você pode fazer essa verificação em todos os pavimentos, caso esse circuito deveria estar sendo utilizado em um ponto que está num pavimento diferente, tá? Mas, além da questão da potência, outra informação que eu sempre recomendo verificar aqui no quadro de cargas. Então, por mais que na hora de entregar o projeto para o cliente você remova as colunas de pontos, eu sempre recomendo deixar elas aqui para essa verificação. Por quê? Porque aqui, ó, eu vejo que tem uma coluna com a potência de 0 watts. Então, essa coluna vai existir para a campainha. Mas aqui nesse meu exemplo, eu vejo que existe um ponto com 0 watts, mas ele está no meu circuito tomadas garagem, que é o circuito 1.3. Então, isso me chamou um pouco de atenção, vou tentar conferir o que está acontecendo. Então, eu vou vir aqui no circuito 1.3 e usar o comando localizar também. Ó, ele me destaca todo o caminho de condutos e me destaca 3 tomadas. A minha campainha não está aqui, então não é a campainha que ele está indicando ali. Realmente, se eu vier aqui conferir, ó, a minha campainha está em outro circuito. Então, por que que ele está me dando que aqui no circuito da garagem tem um ponto com potência 0 watts? Essa situação normalmente acontece quando a gente está usando alguma peça inadequada. Mas nesse caso, infelizmente, o programa ele não está me dando nenhum alerta sobre isso. Então, eu vou ter que olhar ponto por ponto para descobrir aonde que está esse erro, digamos assim. Então, por exemplo, vou vir aqui, ó, selecionar a primeira tomada e vou vir na janela Propriedades. Quando eu olho aqui, ó, está usando uma peça, tem um ponto que está no circuito. Então, a peça está sendo usada, tudo certo. Vou dar ESC, vou selecionar outra tomada. Mesma coisa, posição baixa, a peça está aqui, circuito do ponto 1. Agora eu vou vir aqui nessa tomada. Ó, aqui ó, já vejo aqui ó, o que aconteceu. A peça, ela tá em branco. Ou seja, aqui ele até representa uma simbologia de uma peça, mas na verdade não está usando peça nenhuma, porque não tem nenhuma peça adequada para a situação. Por quê?
Teoricamente, a simbologia que eu estou usando aqui é de 4x tomada 2p mais t, então seria uma tomada quádrupla. Mas se eu olho aqui nos pontos, tem 5 pontos de tomada, ou seja, uma peça para 4 tomadas não é adequada para uma situação de 5 tomadas. Então, aqui eu teria duas opções. Opção 1, usar uma peça para 5 pontos de tomada. Nesse caso, se não está aparecendo nenhuma classe, nenhum grupo e nenhuma peça para escolher, é porque o programa não tem uma peça com essas características disponíveis no cadastro. Então, primeiro, você teria que ir lá cadastrar. Ou, nesse caso, não, eu queria que fosse uma tomada quádrupla. Eu vou ter que vir aqui e excluir esse quinto ponto. Ó, ele passou a ter só 4 pontos, e eu já vejo que com isso ele passou a ter uma peça de 4 tomadas. Nesse caso aqui é de 2 tomadas e 2 entradas USB. Mas lá no cadastro é uma peça de 4 tomadas. Se você não quisesse, quisesse que fosse uma tomada simples, por exemplo, eu vou ir excluindo e vou deixar só um ponto, até ele voltar a ser a tomada baixa simples aqui, tá? Lembrando que esse processo de excluir os pontos, aqui clicando no menos, só vai ser possível se a combinação de pontos que restar tiver peça do cadastro. Então, nesse caso, tinha peça de 4, de 3, de 2 tomadas, então eu pude ir excluindo, tá? Vamos supor, se não tivesse peça de 4 tomadas no cadastro, eu não conseguiria excluir a quinta tomada para virar 4. Daí a única opção seria apagar tudo e lançar de novo, tá? Então, aqui eu consegui, vou dar ESC e vou processar de novo o meu projeto. Vou voltar lá no quadro de cargas aqui no circuito 3 e ó, já vou ver que aquela coluna de potência zero subiu. Então, agora está só indicando os pontos com a potência correta. E aí, já passou por essa situação no teu projeto? Aproveito para lembrar que, caso deseje se aperfeiçoar na utilização do Builder, conheça mais sobre os meus serviços de implementação, consultoria e curso online. Todas as informações podem ser obtidas no meu Instagram, cujo link está aqui na descrição.